Bem, essas doutrinas que antes a igreja ela procurou por muitas vezes rechaçar, não aceitar, empurrar, hoje você vê a igreja de braços abertos recebendo esses tipos de doutrina. Epístola de Paulo a Tito 2, 1 a 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sábios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Santo Deus, Pai querido, esse é o momento, Pai, que o Senhor tem para falar conosco na sua palavra. Pai, ela está aberta, Senhor, agora. Abra, Pai, os nossos corações. Nos faça, Pai, não só ouvir o que está escrito, mas trabalhe em nós para que possamos cumprir o que está escrito. Senhor amado, como espada e como martelo, usa agora, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos, Pai, ser impactados por essa palavra. Que ao término, Senhor, Tu possas falar conosco onde devemos mudar e onde devemos melhorar, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu reino, Pai, expanda. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. No versículo 10, que nós lemos na parte B, na última parte, ele diz: para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Paulo, ele dá uma tarefa para Tito, e uma tarefa que não é simples, não é fácil. Capítulo 1, versículo 5, Paulo fala para Tito o seguinte: é por esta razão, é por esta causa que eu deixei você na ilha de Creta, para que colocasse em ordem as coisas que ainda faltam. Ora, se Tito foi deixado na ilha de Creta para colocar em ordem as coisas, significa que as coisas estão em desordem. Então, ele foi levado para lá, colocado lá, para colocar as coisas no seu devido lugar. E o grande problema da igreja onde Tito estava, na ilha de Creta, é semelhante ao nosso problema da igreja moderna. Qual o problema? A falta de ordem. Você tem todos os domingos pregações sendo feitas, no final termina o culto, as pessoas se falam, riem umas para as outras, às vezes tem lá a cantina da igreja, comem junto, mas não existem ordem na igreja. Quando eu falo de ordem, eu não estou falando de todo mundo em silêncio e ouvir alguém falar. Não estou falando apenas desse tipo de ordem, de um respeito, de uma quietude no momento do culto. Não estou falando disso.
mas eu estou falando de uma ordem no sentido de papéis na igreja estarem sendo invertidos. Ora, as mulheres elas estão assumindo papéis de homens na igreja, homens estão assumindo papéis de mulheres na igreja e está tudo bem. E as pessoas elas vão culto após culto, as pessoas leem o que está escrito, mas está tudo bem. Apesar de fazerem o oposto, está tudo bem. Paulo aqui está chamando as pessoas, escrevendo para Tito, dizendo para que em tudo eles sejam ornamento da doutrina de Deus. A palavra ornamento, ela significa um embelezamento. Ela significa algo bonito, algo belo, algo chamativo, algo atraente. Então, quando você vai fazer uma ornamentação, por exemplo, dentro de casa, você quer deixar um ambiente melhor, mais bonito, mais atraente, mais confortável. E o que Paulo está falando aqui é que o ponto é que os cristãos precisam ornamentar a doutrina de Deus. Se é para eles ornamentarem a obra de Deus, ou seja, deixar mais bonito, mais belo, mais atrativo, o contrário também é verdade. Então é possível, pela maneira como eu vivo, a maneira que eu prego, a forma como eu faço, é possível, ao invés de deixar a doutrina de Deus mais bela e mais atrativa, eu deixo mais feia, mais terrível. E as pessoas, ao invés de aceitarem, elas rejeitam. Mas não rejeitam porque tem problema com Deus, tem problema com a palavra de Deus. O problema sou eu. O empecilho sou eu das pessoas aceitarem a doutrina de Deus, a palavra de Deus. E hoje, o maior empecilho das pessoas, os ímpios, ouvirem e aceitarem a mensagem de Deus são os próprios cristãos. São as próprias pessoas que se dizem cristãs. Essa é a maior barreira e a maior derrocada dos mundanos aceitarem a mensagem. E nós vamos ver o porquê. Algumas coisas eu gostaria de pontuar. 3 ideologias que começaram. A igreja tentou no seu início repudiar, rechaçar, mas hoje a igreja ela recolhe essas doutrinas e elas vivem a sua teologia baseada nessas ideologias que foram pregadas ao longo dos séculos. Influenciado pelo iluminismo, lá no seu século XVI, XVII e XVIII, surge um movimento onde principalmente 2 mulheres começam a lutar e começam a pregar, dizendo que as mulheres elas não podem ser menor do que os homens. As mulheres elas têm que lutar e defender seus direitos. Elas precisam ter direitos iguais, elas precisam votar como os homens, trabalhar como os homens, elas precisam ter a mesma vida. Se colocasse uma balança, de um lado um homem e do outro lado a mulher, a balança deveria ficar exatamente na mesma posição. Então elas lutam, batalham, se esforçam e começa a crescer um movimento que é chamado de movimento feminista. Onde as mulheres começam cada vez mais a saírem dos seus lares, saírem das suas casas e começarem agora ao mercado de trabalho, começarem agora a ter a mesma perspectiva e fazer as mesmas coisas que os homens. E daí começa a ideia de não se ter mais família, não se ter mais muitos filhos, e daí, pelos relatos que eu li, daí começam a vir os métodos contraceptivos,
Porque as mulheres precisam sair para trabalhar. As mulheres precisam ir ao mercado de trabalho, ganhar dinheiro e tudo isso que está envolvido. Então, muitos filhos começam a atrapalhar. Então, elas começam a se relacionar, mas sem o intuito de gerar filhos. Apenas um relacionamento carnal, prazeroso. Então, já não pensam em casamento, não pensam em compromisso, e daí começa, quando vem os filhos, e daí começa a surgir mais forte a ideia do aborto. E aí vai começando, e aí você tem o movimento feminista. Isso é só uma pequena parcela do que eu vi. Junto mais um pouco a isso, você tem o que é chamado de pragmatismo religioso. O que é o pragmatismo religioso? O pragmatismo religioso foi adotado por inúmeras igrejas, e ainda é adotado nos dias de hoje, onde eles pegam aquilo que dá certo no mundo e eles trazem isso para dentro da igreja, fazendo com que aquilo que deu certo lá, ao mesmo tempo dá certo na igreja. Então eles procuram alcançar o mundo com os métodos do mundo. Então você percebe hoje, por exemplo, você tem músicas de funk, pagode, rock, e uma série de samba, e uma série de músicas, de ritmos diferentes que eram considerados anteriormente mundanos, mas agora com letras cristãs, evangélicas. Antes você tinha boates, você tinha shows, você tinha festas que eram considerados do mundo, só que hoje você tem o mesmo, onde as próprias igrejas financiam e fazem os shows gospel, balada gospel e tudo por aí. E o que é isso? Eles tentam atrair o mundo com as armas do próprio mundo. Então eles querem atrair os jovens, tendo na igreja coisa de jovens. Então eles querem alcançar as pessoas, aquele grupo de surfistas. Vamos alcançar aquele grupo de surfistas como? Ora, vamos ser surfistas também. Vamos surfar também, vamos andar de skate também. Assim nós podemos alcançar aquelas pessoas que gostam disso. E aí, um pouco mais à frente, nós temos o que é chamado de, que está em alta hoje, a teologia coach. O que é a teologia coach? A teologia coach são os pastores, os pregadores, onde eles usam métodos humanos para fazer com que as pessoas alcancem benefícios humanos. Então, com palestras motivacionais, com palestras que fazem com que o ser humano ele saia dali melhor, mais alegre, mais contente, para poder ter um emprego melhor, para poder alcançar algo melhor, para poder conquistar aquilo que ele quer, melhorar ele com ele mesmo. Então, todas essas coisas, eles pregam, eles falam com o intuito de atrair pessoas. 3 apenas, mas existem muito mais coisas que ao longo do tempo isso tem empurrado a igreja. Fora a teologia da prosperidade, triunfalismo e por aí vai, que está presente dentro das igrejas. Onde você vai num culto, você vai ouvir um pregador e o que ele tem para dizer é que você vai receber bens materiais. É que você vai ter vitória, é que você vai conquistar, é que você vai receber. É isso que eles têm para dizer. E qual que é o problema disso? Bem, essas doutrinas que antes a igreja ela procurou por muitas vezes rechaçar, não aceitar, empurrar, hoje você vê a igreja de braços abertos recebendo esses tipos de doutrina. E estranho é a igreja que rechaça isso. Estranho é uma igreja que não admite e não traz para si esses tipos de doutrina. Então hoje você tem igrejas onde mulheres são pastoras,
mulheres são pregadoras. Hoje você tem inclusive uma igreja que existe uma mulher que é apóstola. E ela está lá pregando, batizando. Isso foi influência do quê? Do feminismo. Onde as mulheres têm direitos iguais. Onde as mulheres podem do mesmo jeito, da mesma forma que o homem. O pragmatismo religioso, que também começou e entra dentro das igrejas, e as igrejas tentam estratégias mundanas para atrair as pessoas. Qual que é o problema disso? O mundano nunca deixa de ser mundano. E qual que é a maior consequência que você vê hoje nos dias de hoje? É que você sai na rua, você não sabe mais quem é evangélico e quem não é. Antigamente, você olhava uma pessoa e você percebia, olha, aquilo ali, ou aquela lá, ou aquele lá, é da igreja. Olha como é que se veste. Olha como é que ele está. Geralmente se dizia, é assembleiano, é da Deus é amor. Pela forma como se vestia. Hoje, você encontra na rua com pastores e você nem pode dizer que é um pastor. Por quê? Porque aquela pessoa que estava no mundo foi alcançada por métodos mundanos. E agora ele continua mundano. Só que a única diferença é que os domingos ou outros dias da semana ele vai à igreja. E a teologia coach não tem nem o que se falar, onde as pessoas estão preocupadas consigo mesmo, com o seu próprio umbigo. E quais são, hoje, a consequência dessas doutrinas, dessas ideologias entrarem na igreja? Qual que é a consequência disso? Eu listei duas. Primeira, o mundo zomba da igreja. Você vê pessoas que já não possuem nenhum tipo de respeito aos cristãos. Não possuem nenhum tipo de respeito. Pastores, para essas pessoas, são ladrões, são avarentos. Muitos, para essas pessoas, os pastores só querem o dízimo das ovelhas, se relacionam e adulteram, e muitas vezes é isso que sai no jornal. São esses escândalos que saem no jornal. Qual o escândalo? Pastor adultera, pastor faz isso, pastor faz aquilo. E o mundo, os ímpios, quando leem e observam esse tipo de notícia, eles escarnecem. Eles riem e eles zombam. Tá vendo? Olha aí para a igreja. Igreja é isso. Ir para a igreja é isso aí, ó. Olha o pastor lá, olha o pastorzão lá, caindo no pecado. Como é que ele pode pregar para mim? Como é que ele pode ensinar alguma coisa? Está lá envolvido com as irmãs da igreja, está lá roubando o dinheiro dos irmãos da igreja. Ouvi um testemunho uma vez de um homem, de um pastor, que ele queria ir ao banco para pegar um empréstimo, e o gerente lá do banco, ele disse que para pastores o banco já não oferece mais linha de crédito. Devido a tantos que foram lá e que nunca pagaram seus empréstimos, o banco decidiu, pastores não recebem linha de crédito. E o que é isso? É zombaria. Isso na mente de uma pessoa do mundo que vai receber o evangelho, aquilo foi infiltrado na cabeça dela de que o que ele vai pregar para mim, o que ele vai falar para mim, não presta, não serve. Veja, olha o exemplo do pastor. Olha lá o exemplo do irmãozinho lá, o que aconteceu. Não presta. Mas somado a isso é o que acontece no mundo. As pessoas do mundo têm essa visão. Mas o que acontece com as pessoas que estão dentro das igrejas e observam essas coisas? Nós temos uma crescente de um movimento chamado dos desigrejados. O que são os desigrejados? Aqueles que estiveram na igreja, mas que por motivo de tristeza, por motivo de olhar coisas e desagradarem, de não serem entendidos no meio da igreja, eles se afastam da igreja e agora eles dizem, nós não precisamos mais da igreja.
Nós temos nossa fé em Deus, Deus conhece o nosso coração, Deus nos entende, nós não precisamos mais nos reunir com a igreja. E isso está crescendo aos montões, mas devido ao quê? Aos escândalos. Devido ao quê? Às notícias e o que está dentro ali da igreja. E que muitas vezes não é noticiado ao mundo, mas os membros sabem exatamente do que acontece. E isso gera um escândalo para essas pessoas tão grande que eles vão dizer, nós não precisamos mais de igreja, nós não precisamos mais nos reunir com pessoas, podemos ficar em casa, ler nossa Bíblia em casa, que importa o nosso coração com Deus e vida que segue. E eles recusam e não querem mais estar pertencente ao corpo de Cristo. Então eles ficam em casa. Mas a culpa é de quem? A culpa é dessas igrejas que abraçaram essas ideologias carnais, mundanas, e geraram nos membros da igreja uma má formação espiritual. E aí, uma vez formado espiritualmente de forma errada, ainda são mundanos dentro da igreja. Uma coisa é o mundano fazendo coisas mundanas no mundo. Uma coisa é o ímpio no mundo mentindo. Uma coisa é o ímpio no mundo se prostituindo. Uma coisa é o ímpio no mundo sendo avarento. Isso é uma coisa. Outra coisa é a pessoa dentro da igreja que ora, que prega, que ensina, sendo avarento, sendo mentiroso, sendo tudo isso. Isso gera um escândalo nas pessoas. Nós lemos aqui em 2 Timóteo, haverá tempos trabalhosos. Por quê? Porque há homens amantes de si mesmo, caluniadores, presunçosos, e isso gera um escândalo tão grande que as pessoas não querem ouvir mais. Elas não querem ouvir quem prega o evangelho porque elas vão pensar: hipocrisia. Na igreja só existe hipócrita. Eles estão lá, eles se reúnem lá, mas é um pior do que o outro. Ali é a cova dos leões. Prefiro ficar na minha casa. Prefiro seguir minha religião. Prefiro fazer o que eu quero. E o que Paulo está dizendo para Tito aqui é: todos nós precisamos ser um ornamento da doutrina do Senhor. Ou seja, fazer com que a doutrina para as pessoas, ao invés de ser algo feio, ao invés de ser algo que elas olhem com cara de nojo, ser algo atrativo, ser algo que elas querem seguir, algo desejável por elas. Mas vai depender de como nós nos portamos. Nós já vimos que pessoas que se portam da pior maneira dentro da igreja não tem nada a oferecer para as pessoas do mundo, a não ser que elas se tornem iguais a elas. Então, uma pessoa que está no mundo, ela vem à igreja vestido de forma imoral, falando de forma imoral, pensando de forma imoral, mas enquanto ela vem, está tudo bem. Mas o problema é que ela se mantém desse mesmo jeito, dessa mesma maneira. E aí vem a derrocada e a desgraça. Bom, vejamos o que Paulo está dizendo aqui na carta de Tito. Como nós não vamos cair nesse erro? É fácil. Muitas igrejas que são consideradas igrejas históricas, você tem igrejas metodistas, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, igrejas congregacionais e que caíram no mesmo erro. Você tem igrejas batistas hoje, quando você entra, estão pretas, estão com aquela mesinha no púlpito com uma pregação coach. Quando você entra em igrejas presbiterianas, você vê em algumas o homossexualismo lá dentro da igreja. Você vai em igrejas
que tem um nome e um aspecto tradicional, mas de tradicional já não tem mais nada. Agora são mundanos, carnais. Em Gálatas capítulo 5, Paulo faz uma pergunta para os Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 7, Paulo diz: corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouco de doutrina estranha, um pouco de doutrina errada faz com que uma igreja inteira se perca. Faz com que toda a igreja desça ao inferno. Um pouco só, não precisa de muito. Aquelas que são cozinheiras e sabem fazer bolo, sabem que não precisa encher muito de fermento. Basta um pouco de fermento e o bolo já cresce. E o que Paulo está dizendo é, um pouco só de doutrina, um pouco só de ideologia carnal do mundo é o suficiente para você perder toda uma igreja. Toda uma história é perdida apenas por um pouco de ideologia falsa. Voltando para Tito, como vencer? Como que a igreja, como que os servos de Deus verdadeiros podem lutar e vencer contra essas ideologias e armas satânicas? Porque isso não tem outra palavra a não ser falar que é algo do diabo. Capítulo 2, versículo 1. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tu, porém, os outros são os outros, mas tu, Timóteo, tu, porém, fala o que convém ao quê? Ao mundo? Fala o que convém ao quê? Ao que agrada as pessoas? Fala o que convém à sã doutrina. Ele repete isso mais uma vez, dizendo no versículo 7, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade aonde? Na doutrina. E verso 10, para que em tudo sejam ornamento de quê? Da doutrina. Primeira coisa que nós precisamos ter bem firme e estabelecido em nós é a doutrina. Aqueles que não conhecem, não sabem e não se firmam na doutrina, Paulo já diz em Efésios, é levado por vento de doutrinas. Então, aquele que não tem a sua doutrina, a sã doutrina, estabelecida e clara, rapidamente vai se perder. Rapidamente vai abraçar aquilo que não deveria abraçar. Rapidamente vai começar a pensar, mas parece interessante. Parece que dá certo. Parece que funciona. E nesses pensamentos, nesses devaneios, vem a perdição. Então, primeira coisa, a doutrina. Só que Paulo está dizendo para Timóteo, fala o que convém à doutrina. Como Timóteo iria falar o que convém à doutrina se ele não conhecesse a doutrina? Como que ele ia pregar e falar da forma correta se ele não conhecesse o certo? Se ele não conhecesse o que é descrito verdadeiramente na Escritura? E é por isso que muitas pessoas elas são enganadas. Porque elas não conhecem o certo. Elas, aquilo está parecendo tão bom, tão legal, e ela vai atrás daquilo. Depois outra coisa, ela vai atrás daquilo. E ela abraça aquilo, porque ela não conhece o que é o certo. Quantas pessoas têm o costume de ler a Bíblia todos os dias?
Quantas pessoas têm o costume de estudar as Escrituras? Quantas pessoas têm a fome e sede de conhecer mais do que está escrito na Bíblia? Poucas pessoas. Hoje você já tem Bíblia no telão, hoje você já tem Bíblia no celular. E eu disse para um homem que trabalha numa livraria, e eu disse para ele: malditas são as editoras do século 21. Por que são malditas? São malditas porque aumentam os preços das Bíblias, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes do telão da igreja ou dependentes do celular, porque é gratuito. É gratuito. E quando elas vão chegar para comprar uma Bíblia, é R$100, é R$200, uma Bíblia de estudo R$300. Como que essas pessoas vão estudar as Escrituras? Então é mais fácil eu tirar o meu celular do bolso, colocar lá o versículo que eu quero, ou às vezes nem isso. Sento na igreja, espero o telão ligar e o pregador vai falar o versículo, vai aparecer o versículo lá e pronto. E você nem sabe se está escrito da forma certa ou não. Apareceu lá, tá bom, tá legal. Pouco importa. Essa é a nossa realidade e essa é a nossa sociedade. As pessoas não se importam com a palavra. Elas querem no domingo o ajuntamento. Porque a igreja hoje virou entretenimento. Ir à igreja virou motivo de alegria. Você vai lá, ri. E quais são as conversas? Conversas carnais. E aí, quem ganhou na Olimpíada agora? Quantos ouros o Brasil levou? Hoje, nesse momento agora, domingo à noite, muitos cultos estão acontecendo hoje. E ao término deles, quais serão as conversas que vai ter lá? Irmão, realmente eu preciso mudar, eu preciso melhorar. É esse tipo de conversa que vai ter? Ou é já se programando para o dia seguinte? Meu, tenho que trabalhar, vou ter que correr atrás, vou viajar, eu preciso... Não, eu vou descansar. E time de futebol, como é que tá? E você viu o último episódio da novela? E você sempre fala o que aconteceu com a vizinha lá no condomínio. É esse tipo de conversa que tem. É entretenimento. Ao invés de ser um ajuntamento para edificação mútua, para crescimento espiritual, é a igreja entretenimento. E não gera crescimento em ninguém. Por que os presídios ainda estão cheios? Se de acordo com as pesquisas, o número de evangélicos tem aumentado. Por que o número de maldade, você vai abrir o jornal, você vê maldade atrás de maldade? Por que você enxerga isso se o número de evangélicos tem crescido? Porque as igrejas nada mais refletem do que carnalidade. Elas cospem carnalidade. Elas cospem mundanismo. Por quê? Porque a própria igreja não se converteu. Pastores mundanos estão pregando para pessoas mundanas. Nunca isso vai funcionar. E esses pastores não têm e não amam a sã doutrina. Não amam a sã doutrina. Querem a doutrina deles. Querem falar para as pessoas aquilo que dá certo, que atrai as pessoas, que dá dinheiro. Um dia eles vão pagar por isso. Em si, não se converterem e não mudarem, um dia eles vão pagar por isso. Mas não só falando sobre a importância da doutrina, antes eu queria ler um texto em 1 Timóteo capítulo 3. Não é 1 Timóteo 3. Primeira Timóteo 4, verso 16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e do que mais? E da doutrina.
Porque se você tem cuidado de você e ao mesmo tempo você cuida da doutrina, você salva quem? A você e aos que estão te ouvindo. Mas se você não cuida da doutrina, você perde as pessoas que estão te ouvindo. Não significa que ter várias pessoas em ajuntamento, elas estão salvas. Não significa isso. Porque se a doutrina não está sendo pregada da forma correta, essas pessoas estão sendo perdidas. E a segunda coisa que Paulo fala para Tito, que é um ornamento da doutrina de Deus. Primeiro é pregar a verdade. Primeiro é estar no certo. E o segundo é o que repetidas vezes, uma palavra bem pequena está no texto, que é a palavra ser. Ser. Que é diferente da palavra estar. Estar é algo momentâneo. Eu estou com fome, eu como, eu já não estou mais com fome. Eu estou cansado, eu descanso, eu já não estou mais cansado, já descansei. E o que Paulo está dizendo aqui, por exemplo, no versículo 2, os velhos que sejam sóbrios, as mulheres idosas que sejam sérias no seu modo de viver, que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, a serem, versículo 5, moderadas. Versículo 6, exorta aos jovens para que estes sejam moderados. E no versículo 10, para que em tudo sejam ornamento da doutrina do Senhor. Então, essa palavra tão pequena, mas que tem grande valor, que é a palavra ser. Ou seja, é uma constância. Uma mulher que ela é moderada, isso faz parte dela. Isso faz parte de quem ela é agora. Ela não está, agora eu estou moderada, mas amanhã eu já não vou estar. Não, eu sou moderada. Eu sou prudente. Significa que ela a todo momento é assim. E qual é o maior problema hoje da igreja moderna? É que um dia você tenta ser, procura ser, mas amanhã você já não é mais. Então, hoje eu tenho paciência, mas amanhã eu estou irado, capaz de matar um. Mas no dia depois, não, agora eu estou mais calmo, paciente. O que Paulo está dizendo aqui não é momentos. Não, agora eu estou, amanhã não, mas depois da manhã eu estou de novo. O que Paulo está dizendo aqui é para nós sermos algo constante. E isso vai ser um ornamento da doutrina do Senhor para as outras pessoas. Porque elas vão nos ver a todo momento. Que terrível coisa é. Imagina que você encontra um pregador, ou uma pessoa que se diz cristã, e você olha e diz, puxa, parece alguém dedicado, alguém que ora, alguém que busca. E aí você olha, mas dia seguinte você está vendo ele de forma carnal, de forma fazendo coisas que não deveria, ao invés de respeitar as leis normais, ele não respeita nada, não quer saber de nada. Automaticamente, aquele encanto que você tinha por aquela pessoa que parecia tão dedicada, aquela pessoa que parecia tão piedosa, você olha e diz, não é não. Parecia ser uma coisa, mas na verdade eu percebi que não é. O mesmo olhar é as pessoas do mundo, ou o que as pessoas do mundo têm. Elas vão olhar para nós, a primeira impressão que elas têm, que nós somos pessoas dedicadas, pessoas que buscam, pessoas piedosas, mas depois que elas nos conhecem, elas vão ver. Eu pensei errado. Pensei que era piedoso, pensei que era dedicado, pensei que era servo de Deus, mas eu percebi que na verdade não é nada disso. Então, aquela pessoa que poderia ter uma inclinação a converter-se a Deus, pelo meu mau exemplo, ela deixa de se converter a Deus e ela não quer mais se converter ao Senhor.
Então, o que Paulo aqui descreve para Tito é que as características de um cristão, ela precisa estar presente em nossas vidas, não um dia na semana, nem 2 dias na semana e nem 6 dias na semana. São 7 dias na semana que essas qualidades de cristão precisam estar presentes em nossas vidas. Não é um momento só. Não, agora quando eu estou mais com vontade, assim, então, não. É a todo momento. Momentos bons e momentos ruins. Quando as coisas estão favoráveis ou desfavoráveis. Quando as circunstâncias ao nosso redor cooperam e quando elas não cooperam. Nós somos chamados a sermos um ornamento da doutrina de Deus. Então, nós precisamos nos esforçar a isso. Por fim, versículo 11 do capítulo 2 de Tito. Ele vai dizer o porquê disso. Por que nós precisamos falar a doutrina da forma correta, vivermos da forma correta? Por quê? Porque a graça de Deus nos salva e a graça de Deus nos ensina. Portanto, aqueles que não estão fazendo isso estão resistindo a esta graça. Por quê? Porque a graça ainda é atuante. A graça ainda atinge os corações. A graça ainda vem sobre nós. Mas se eu não quero, se eu não faço, se eu não estou afim, eu rejeito esta graça de Deus sobre a minha vida. Veja, esta graça tem este poder. Ele está explicando o porquê nós temos que fazer isso. É por causa da graça. É por causa da graça. Então, meu irmão, então, minha irmã, o mundo já está cheio de igrejas para todo quanto é tipo de gosto e variedade. Tem igreja para velho, para novo, para pescador, tem igreja para tudo quanto é tipo de jeito. A minha pergunta é se tem a igreja de Jesus. É se a igreja de Jesus está nos dias de hoje. As pessoas abrem um jornal ou elas vão na internet e elas vão ver lá escândalo após escândalo. Pastores, membros de igreja, enfim, várias e várias coisas que estão lá descritas de pessoas que supostamente são servas de Deus. Mas deixando eles de lado, quando as pessoas elas se encontram com você, quando as pessoas elas têm contato com você, como que elas enxergam a doutrina do Senhor? Qual é o contato que elas têm? Imagina que uma pessoa, uma página em branco, ninguém lhes pregou, ninguém lhes falou, ninguém disse nada sobre Cristo para aquela pessoa. Então o primeiro contato que ela vai ter com Cristo é através de você e da sua vida. Como que você vai passar esta doutrina para essa pessoa? Não é com erudição, não é com eloquência, isso pouco importa. As pessoas querem ouvir as palavras do Evangelho, mas elas querem ver na prática como que esse Evangelho funciona. Elas querem ver exatamente como aquilo que eu estou pregando para ela, como que aquilo funciona na minha vida. Assim, vai ser um ornamento da palavra de Deus. Caso contrário, vai ser uma perda de tempo. E ao invés daquela pessoa aceitar, ela vai recusar e dizer: esse evangelismo que eles fazem não presta para nada. Você é chamado para ornamentar a obra ou a doutrina do Senhor. Vamos orar. Ah, Santo Deus, Pai querido. Cada um de nós aqui, Senhor, tem uma grande responsabilidade. Levarmos a mensagem do Senhor, ó Pai, não é igual levarmos uma outro tipo de notícia, Senhor. Senhor, é algo de grande valor. É algo, Pai, que tem um peso eterno, Pai. E longe de nós fazemos com que as pessoas tenham dificuldade de aceitar a palavra. Longe de nós fazer com que as pessoas criem bloqueio
na doutrina do Senhor. Meu pedido ao Pai é que o Senhor nos guarde das investidas de Satanás, porque ele vai tentar a todo custo fazer com que nós creiamos e apliquemos doutrinas erradas. Como diz a tua palavra, apenas um pouco de fermento, um pouco de doutrina errada já é o suficiente para nos perdermos, Senhor. Nos guarda, Deus. Coloca a pureza em nós. Coloca a verdade em nós, Deus. Mas além, Senhor, da doutrina certa, ajuda-nos, Pai, a vivermos da forma certa. Pai, ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas cristãs, a estarmos como cristãos. Ah, Senhor, esse mundo carece de homens e mulheres que de fato vivem a doutrina do Senhor. Não na segunda, ou quarta, ou sexta, mas na terça, na quinta e no sábado são totalmente depravados e carnais. Não, Senhor. As pessoas precisam ver exemplos de cristãos a todo momento. Por favor, ó Deus, nós imploramos a Ti. Trabalha em nós, Pai. Nos ajuda, Deus, para que possamos ser o exemplo que as pessoas precisam. Ai, aqueles, Pai, que estão desigrejados, que já não acreditam mais em cristãos, em igreja, possam de novo ter a esperança, Senhor, de ver cristãos verdadeiros, de ver cristãos, Pai, corretos e sinceros na presença do Senhor. E o mundo, Pai, que escarnece, que zomba, possa se calar, ó Deus, diante daqueles que vivem em piedade e dedicação. Nos ajuda, Deus. A tarefa, Senhor, é muito árdua. Por isso precisamos da Tua ajuda e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus.